Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E eu começo o nosso papo de hoje com uma pergunta que vai se aplicar no plano político. Você certamente já contratou alguém na sua vida para algum serviço. Ou uma empregada doméstica para um período mais longo, ou uma diarista, um mecânico, um pintor, um eletricista, ou você que é pequeno empresário, um balconista, um garçom, um cozinheiro, enfim, você que empreende no nosso país. O que você faz quando um funcionário ou quando essa pessoa que você contratou para prestar um serviço não fez o que era esperado dela? Você demite. E o que a gente faz com políticos que estão fazendo um péssimo trabalho? Que estão fazendo tudo aquilo ao contrário do que teriam que fazer? Que não assumem responsabilidades e, mais do que isso, matam pessoas com a sua ação política e com a sua inação política. Nós vamos discutir isso aqui no nosso portal hoje. Se você está chegando agora, se inscreva, seja muito bem-vindo, dê um cliquezinho, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, seus parentes, com vídeos para vir para cá e mande seus comentários aqui porque eles são sempre bem-vindos, são sempre lidos. E dê o joinha porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Gente, eu tenho feito algumas perguntas assim no início, porque elas funcionam como uma mola, né, para a gente entender alguns assuntos. Muita gente tem pedido aqui para eu analisar os assuntos relacionados ao mundo jurídico que envolve a Operação Lava Jato, a prisão do ex-presidente Lula, enfim, vários temas. Então, hoje, às 9 horas da noite, eu estarei no canal dos amigos do O Cafezinho, às 21 horas, ao vivo, com outras pessoas, e nós vamos debater a judicialização da política aqui no nosso país. Então, eu convido vocês para estarem lá, chama O Cafezinho, o canal. Lá a gente vai expor várias opiniões, enfim, você que está afim de se aprofundar nesse assunto, a gente vai discutir vários temas ali. E nos nossos temas de hoje, não tem como a gente não falar dele, do funcionário ruim que o Brasil deixou que ocupasse o principal posto do nosso país. O gerente do mal, vamos dizer assim. O gerente que mata pessoas. Gente, ontem todo mundo estava esperando que o Bolsonaro fosse se pronunciar diante do estratosférico e macabro número de 1.910 pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Gente, na boa, eu tenho certeza que vocês que tomaram conhecimento desse número, ficou todo mundo assim com uma interrogação na cabeça, a gente fica com um sentimento meio de vazio. O que é que está acontecendo? Como é que a gente está assistindo esse tipo de situação? E a gente se coloca numa impotência, né? Gente, existem mecanismos para expulsar, para demitir o funcionário público número 1 do Poder Executivo. Mas ele está protegido. Tem muita gente protegendo. Eu estava relendo o livro do Paulo Henrique Amorim, que em dado momento ele diz como o ex-governador Brizola era tratado pelas organizações Globo e, por conseguinte, pelas outras emissoras coligadas de uma maneira geral. O nome do Brizola era proibido de ser citado dentro de qualquer veículo de comunicação. O Paulo Henrique Amorim ele chega a citar uma hipótese que Roberto Marinho tinha aventado, que se se Brizola, olha que pecado, né? Se Brizola tivesse salvado uma criança de um incêndio, mesmo assim não era para ser citado o nome dele. Eu estou falando isso porque ontem, com esse número que foi uma facada, né, no nosso peito, de imaginar tanta gente morrendo, tantas famílias enlutadas, a gente vê uma matéria de quase meia hora onde o nome do presidente não é citado. E não é citado não é porque está se tendo uma preocupação de não desgastá-lo. Muito pelo contrário. Não é citado para ele não ficar vinculado diretamente às mortes que ele está provocando no nosso país, e é preciso a gente ter coragem de falar isso. Porque enquanto nós temos essa ala assassina comandando a área da política, nós temos uma área no português claro. As pessoas pedem para eu falar sempre no português mais claro, porque apesar de ser advogado, a gente, por conta do ofício, né, a gente fala palavras muito complicadas às vezes, e a gente não usa os sinônimos adequados. Então, nós somos governados por assassinos na área da política e por ladrões na área da economia. É isso mesmo, meu amigo. Os milicianos que os telejornais mostram para a gente todos os dias, eles são uma espécie de frades franciscanos, pessoas muito boazinhas, comparadas aos gangsters que comandam a política econômica no nosso país. Esse pessoal não está preocupado com o Covid, está preocupado com o povo, não. Esse pessoal está preocupado com o mercado, eles estão preocupados em fazer negócios, por mais que morram pessoas aqui no nosso país. E o presidente genocida vai na mesma linha. Ontem ele se acovardou
ele não teria o que dizer, ele teria que falar alguma coisa sobre aumento de combustíveis, mas ontem também o dólar bateu o recorde no ano de 2021, foi a cotação mais alta. Então, nós devemos esperar novos reajustes mais para frente. Então, ele acabou, pela segunda vez, se acovardando e não indo para uma rede de televisão. Hoje, na live dele, provavelmente ele vai repetir uma série de insanidades. E eu separei pelo menos duas aqui, gente, impressionantes. E aí nos fazem crer como é que esse funcionário tem que ser demitido o mais rápido possível. Ele está prejudicando a empresa Brasil, matando gente aqui no nosso país. Quero salientar, antes de mais nada, né, que o Ministério Público Federal pediu que Bolsonaro seja investigado por provocar aglomerações no Ceará. Então, mais uma iniciativa de procuradores do Ministério Público Federal que pedem a Augusto Aras para tomar providências. Gente, os processos, as iniciativas, elas estão se acumulando. Quando o Bolsonaro perder a proteção que ele tem, ele e os filhos dessas coisas que a gente vê no cotidiano, os processos vão se acumular na cabeça dessa gente. Eles não vão escapar. Essas mortes não vão ficar impunes, é só vocês guardarem o nosso programa e me cobrarem um pouco mais à frente. Pois bem, o Bolsonaro ontem, segundo a rede que lhe dá sustentação, as redes, né, a Rádio Jovem Pan, eles publicaram que o Bolsonaro tem um plano pronto para combater a Covid. Eureka! O mundo está esperando, presidente. O mundo quer saber dessa sua cabeça genial o que é que surgiu depois de um ano, depois de quase 300 mil mortos, né, que nós temos no Brasil, porque nós temos os números oficiais, mas tem uma cifra aí que não está sendo contabilizada. Qual é o plano, presidente? Por que o senhor não explica? Salve o planeta. Está todo mundo querendo saber que plano é esse, plano espetacular. Ele disse que tem um plano, mas é um plano secreto, né, gente? Vamos pegar aqui só um trechinho dessa matéria para vocês verem que eu não estou exagerando. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que já tem um plano pronto contra o avanço da Covid-19 no país. Isso se o Supremo Tribunal Federal garantir a ele autonomia para agir. A afirmação foi feita... Gente, é uma calhordice, é uma mentira, é um crime. Quando eu disse para vocês que na área econômica nós estamos governados por ladrões, vamos lembrar, né, que o ministro da Economia, ele era considerado um Chicago boy. A cidade de Chicago era a cidade de Al Capone, era onde a criminalidade mais pesada nos Estados Unidos brotou. De lá surgiram os grandes criminosos, as grandes máfias. Pois bem, Paulo Guedes é formado nessa cidade, né, nesse ambiente. Talvez tenha adquirido alguns espíritos ali dessa gente, foi para o Chile, numa ditadura sangrenta, para ajudar um ditador corrupto, assassino, se locupletar e locupletar alguns grupos capitalistas de fora do Chile, massacrar direitos do povo chileno e agora está prestando os seus serviços da cidade onde ele aprendeu, né, a cidade da máfia, de gangsters, contra o povo brasileiro. E aí surge essa matéria com um plano mágico e, mais uma vez, gente, eu vou pedir para vocês alguma paciência, né, para ver uma frase aqui, um trecho que eu separei do Bolsonaro falando hoje, porque enquanto essa fala está se dando, a gente recebeu a informação aqui, essa notícia aqui está até já defasada, que diz que tem pelo menos 699 pessoas esperando por leitos lá no Paraná. Pessoas que estão em ambulâncias, em carros, enfim. Hoje esse número já é de 800 pessoas, eu escutei agora na rádio. Então tem 800 pessoas que não têm onde serem tratadas, abrigadas, que podem morrer a qualquer momento. Os números, gente, se essa tendência continuar, serão mais aterradores no dia de hoje. E diante desse cenário, de um presidente que se acovardou e que tem um plano mágico e que dá respaldo para os ladrões da área econômica continuarem a assaltar o povo brasileiro, ele me saiu com essa aqui. Vamos lá. Esse aqui é um canal bolsonarista, né? O Foco, que enfatiza as falas do presidente. Eles colocam: urgente, Bolsonaro apela a governadores e faz forte desabafo. Hoje está ruim aqui, né? Vamos seguir aqui, vamos lá. Saques, greve generalizada, se bem que quem não está trabalhando não vai fazer greve. E nós temos que ter coragem para enfrentar os problemas. Eu apelo aqui, já que
foi me castrar da autoridade? Gente, isso é uma mentira. Não foi castrada a autoridade do Bolsonaro em porcaria nenhuma. É isso que eu critico tantos meios de comunicação. Isso tem que ser mostrado ao povo brasileiro o tempo todo, que ele mente, ele não teve castrado o poder dele, o combate à Covid no nosso país é concorrente de estados, municípios e governo federal. O que o Supremo cassou dele foi o direito dele manter aberto as cidades e os estados estão querendo se salvar. O Bolsonaro, por acaso, está indo ao Paraná, lá com o Ratinho, para ver o que está acontecendo com as famílias que estão esperando algum tipo de atendimento, que vão morrer do lado de fora do hospital. Em Santa Catarina, as pessoas estão orando, estão ajoelhadas de fora dos hospitais, orando por um milagre, porque a situação está colapsada. Os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde já não aguentam mais um ano esse pessoal numa guerra, sofrendo, e o presidente com esse discurso absolutamente homicida, chamando a atenção que não é para a gente fazer isolamento aqui no nosso país. Vamos continuar aqui, vamos lá. Para governadores e prefeitos, repensem a política do fechar tudo. O povo quer trabalhar. Venham para o meio do povo, conversem com o povo. Não fiquem me acusando de fazer aglomeração. Aqui tem uma aglomeração. Em todo lugar tem. Vamos combater o vírus, mas não de forma ignorante, burra, suicida. Como eu gostaria de ter o poder, como deveria ser meu, para definir essa política. Para isso que vocês, muitos de vocês, votaram em mim. E eu sei. Gente, são muitos crimes de responsabilidade que ele comete. Mentir e estimular as pessoas, porque as pessoas que acreditam em Bolsonaro, elas ficam estimuladas a acreditar que essa é uma verdade, até porque ele fala com muita convicção, né? Uma pessoa, quando ela é muito convicta, ela faz como o Jim Jones, que levou mais de 800 pessoas ao suicídio. A pessoa convence que o cara está falando a verdade. E quando uma pessoa que tem doenças, desequilíbrios mentais e acredita nas suas próprias loucuras e nas suas próprias mentiras, ela é capaz também de induzir pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo a cometer esse tipo de situação. Então, gente, eu gosto de sublinhar, porque tem muita gente que gosta de comentar aqui também, que aos meios de comunicação eles estão criticando. Olha, gente, os meios de comunicação, eles fazem algum tipo de crítica que você que está aqui no nosso canal, pessoas que têm algum nível de percepção intelectual mínima, né, conseguem compreender que está sendo feita uma crítica indireta. Mas para a maior parte do povo brasileiro, que não tem essa mesma percepção, a linguagem não é direta, a acusação não é direta, a mostragem de responsabilidade não é direta. Não é mostrado como o presidente da República ele está causando mortes no nosso país de uma forma direta, de uma forma objetiva, de uma forma jornalística. Isso não está sendo feito. E aí não bate muito que você fala assim, mas por que eles estão fazendo isso, né? É porque eles são sócios nos negócios. Como os senhores de escravos, todas as elites na África do Sul, na época do Apartheid, na época do Holocausto, na época de qualquer guerra, qualquer conflito, as elites sempre tiveram protegidas, sempre tiveram zelando pelos seus interesses particulares. E os interesses particulares dos grupos de mídia no nosso país são os interesses de uma classe que está no topo da pirâmide econômica aqui do nosso país. Aqui no nosso canal a gente repete isso porque eu vejo que outros canais, de uma maneira geral, não têm essa preocupação específica. Enquanto eu estou conversando com vocês no nosso canal, enquanto o telejornal apresenta algum tipo de informação, logo na sequência eles apresentam um reality show, gente, durante 90 dias. Eu pergunto a vocês, aqueles intelectuais, entre aspas, que estão nos reality shows, eles discutem a pandemia, eles discutem responsabilidade de governantes, eles discutem economia, eles discutem o atraso que o nosso país está vivendo. O que eles discutem ali que é útil para o cidadão formar algum tipo de juízo? Então, é uma enganação. Os telejornais, eles apresentam uma informação cifrada, uma informação que ataca de um certo modo o Bolsonaro, mas não o ameaça de retirar do poder. Mesmo os ataques que são feitos, ou as matérias que são feitas em relação a Flávio Bolsonaro, o que pode acontecer, gente? Mostrar que Flávio Bolsonaro é um desonesto. No máximo, vai ser aberto um processo ético com ele no Senado e ele perde o cargo. E o Bolsonaro? O Bolsonaro continua no poder,
continua a garantir Paulo Guedes à frente da economia do nosso país, e quem está à frente da economia do nosso país está a fim de assaltar o povo brasileiro. É isso que está acontecendo no Português Claro. Eu acho que foi bem claro, né, gente? Espero vocês hoje lá no nossos amigos, né, no O Cafezinho, porque lá a gente vai esticar mais os assuntos, estaremos ao vivo. Gente, um grande abraço e desculpem aqui a veemência, sei que está chegando agora, mas não tem como a gente pegar leve no que está acontecendo no nosso país. Provavelmente hoje a gente vai ter um número ainda mais dramático do que o número de ontem em termos de mortos, né? E isso me incomoda bastante, eu acho que incomoda você também, a gente não pode fingir que não está acontecendo nada, não. Um abraço, até lá.